Parte 9. Professor Franklin Calhoun, responsável pela expedição científica britânica Arrillá, Mesopotâmia. Caro professor, se em suas futuras escavações nas ruínas da Babilônia encontrar o fantasma de um antigo habitante, um velho negociante de camelos chamado Davasir, faça-me um favor. Diga-lhe que o que ele andou gravando nessas tabuinhas de argila há tanto tempo rendeu-lhe os votos de gratidão de um casal de professores universitários aqui na Inglaterra. Você provavelmente se lembra de minhas palavras na carta de outubro de 1934, quando lhe disse que a senhora Chesburgh e eu iríamos tentar pôr em prática o plano de Davasir. Ou seja, amortizar nossas dívidas e ao mesmo tempo guardar parte do dinheiro. Você já deve ter adivinhado. Ainda que tivéssemos nos limitado ao círculo de nossos amigos, nossas desesperadoras dificuldades. Vínhamos há anos sendo espantosamente humilhados por um grupo de velhas dívidas e morríamos de preocupação, com medo de que alguns credores pudessem armar um escândalo que nos forçaria a sair da universidade. Nós pagávamos e pagávamos cada centavo que nos forçaria, que podíamos espremer de nossa renda. Já por si muito aquém do suficiente para as nossas despesas. Por outro lado, éramos obrigados a fazer todas as compras onde tivéssemos crédito em médio e longo prazos, sem termos condições, em vista disso, de reclamar contra os preços. Isso evoluiu para um desses círculos viciosos em que as coisas, em vez de melhorar, pioram. Nossos esforços eram imprófugos. Não podíamos mudar nada para uma casa mais em conta, porque devíamos ao senhorio, não víamos luz nenhuma no fim do túnel. De repente, nos aparece esse seu conhecido, velho negociante de camelos da Babilônia, com um plano inteiramente ajustado ao nosso caso, convidando-nos jovialmente a seguir o sistema que ele mesmo utilizou em seu próprio tempo. Fizemos uma lista de todos os nossos débitos, saí com ela e mostrei a cada um de nossos credores. Expliquei-lhes como era humanamente impossível pagar-lhes do jeito que as coisas iam. Eles mesmos podiam perceber isso de imediato pelas quantias. Ponderei que o único modo de pagar-lhes integralmente seria separar todo mês 20% de minha renda e fazer um rateio entre os credores, o que me permitiam liquidar a dívida no mínimo dentro de 2 anos e que nesse meio tempo criaríamos uma espécie de livro-razão e daríamos prioridades a ele em nossas compras. Eles ficaram realmente satisfeitos. Nosso verdureiro, um velhinho esperto como que, interpretou a ideia de uma maneira que ajudou a convencer os demais. Se você pagar por tudo que compra e pagar apenas uma parte do que deve, será ainda melhor, pois você não vai liquidar seu débito em menos de 3 anos. Finalmente, formulei um acordo por escrito com o nome de todos, determinando que eles estariam proibidos de nos molestar enquanto os 20% de nossa renda estivessem sendo pagos em dia. Minha mulher e eu começamos então a criar um esquema que nos permitisse viver com 70%. Estávamos resolvidos a poupar 10%. O pensamento da prata e até do ouro tilintando era realmente mais sedutor. Essa mudança em nosso cotidiano era uma aventura. Divertíamos com a ideia de viver confortavelmente com os 70% restantes. Começamos com aluguel e conseguimos uma bela redução. Depois pusemos sob suspeita as marcas prediletas do que consumíamos, e foi uma agradável surpresa descobrir como frequentemente podemos comprar artigos de qualidade superior a um preço mais em conta. Para encurtar a história, não foi nada difícil tomar essas resoluções. Levávamos o plano adiante com muita alegria ainda por cima. Que alívio ter arrumado nossos negócios de tal modo que por muito tempo não fomos mais perseguidos pelas dívidas do passado. Não devo deixar, entretanto, de contar-lhe sobre esses 10% que tínhamos resolvido poupar. Conseguimos fazê-lo por algum tempo. Não ria antes da hora. Essa é a parte divertida. É realmente engraçado começar a acumular dinheiro que você não quer gastar. Há mais prazer em ver aumentar uma reserva de dinheiro supostamente excedendo do que poderia haver gastando. Depois de ter poupado até onde achamos necessário, encontramos o emprego mais lucrativo para as nossas economias.
Fizemos um investimento em que pudéssemos pagar os 10% todo mês. Isto provou ser o aspecto mais satisfatório de nossa regeneração. É a primeira coisa que pagamos já descontada em folha. Há uma grande sensação de segurança em saber que nosso investimento cresce de maneira estável. Enquanto isso, meus dias de aula tornam-se mais bem remunerados, algo suficiente para nos sustentar daqui por diante. Tudo isso a partir do mesmo velho cheque. Difícil de acreditar, mas absolutamente verdadeiro. Todas as nossas dívidas sendo gradualmente pagas e nossos investimentos crescendo ao mesmo tempo. Além disso, vivemos financeiramente falando muito melhor do que antes. Quem acreditaria ver uma diferença de tal monta em termos de resultado entre seguir um plano financeiro e simplesmente deixar-se levar pela corrente? No final do próximo ano, quando todos os nossos velhos débitos já não existirão, teremos condições de aumentar o valor dos nossos investimentos, além de uma quantia extra para viajar. Estamos determinados a nunca mais permitir que nossas despesas mensais ultrapassem 70% de nossos vencimentos. Agora você pode entender porque gostaríamos de entender nossos agradecimentos pessoais a esse velho cara, cujo plano salvou-nos do que era o nosso inferno na Terra? Ele sabia. Ele passou por tudo isso. Ele queria beneficiar os outros a partir de suas próprias amargas experiências. Foi por isso que levou tediosas horas gravando sua mensagem na argila. Ele tinha uma mensagem verdadeira para companheiros no sofrimento. Uma mensagem tão importante que depois de 5.000 anos ergueu-se das ruínas da Babilônia. Não menos verdadeira ou menos vital do que no dia em que foi enterrado. Com os sinceros cumprimentos de Alfred Hagenstein, Departamento de Arqueologia. O homem de mais sorte da Babilônia. À frente de sua caravana vinha orgulhosamente montado Shahunada, o mais importante comerciante da Babilônia. Ele gostava de roupas finas e usava uma túnica elegante e cara. Gostava de animais de classe e montava seu vigoroso garanhão árabe. Quem quer que o contemplasse dificilmente adivinharia sua avançada idade. E certamente ninguém teria suspeitado de que por dentro ele se achava bastante preocupado. A viagem desde Damasco era longa e não tem contas às adversidades do deserto. Ele não pensava nelas. As tribos árabes são ferozes e ávidas por pilhar caravanas ricas. Ele não as temia, pois seus muitos guardas montados eram uma segurança proteção. O que o enchia de inquietação era o jovem ao seu lado, que estava trazendo de Damasco. Tratava-se de Radan Gula, o neto de um velho sócio, Arad Gula, a quem se sentia ligado por uma dívida de gratidão que nunca poderia ser paga. Gostaria de fazer algo pelo rapaz, mas quanto mais pensava nisso, mais difícil lhe parecia por causa do próprio jovem. Vendo os anéis e os brincos do jovem, pensou de si para consigo. Ele acha que joias são para os homens, embora tenha o mesmo rosto enérgico do avô. Mas este não usava túnicas tão berrantes. Procurei, porém, trazê-lo na esperança de ajudá-lo a começar por si mesmo e livrar da ruína que seu pai tem feito da herança deles. Radangula tirou-o de seus pensamentos. Por que trabalha tão arduamente, acompanhando sempre sua caravana em longas viagens? Nunca arranja tempo para gozar a vida? Gozar a vida? Repetiu Sarrunada sorrindo. O que você faria para gozar a vida se estivesse em meu lugar? Se fosse tão rico quanto você, levaria a vida de um príncipe. Nunca montaria um animal para cruzar o tórrido deserto. Gastaria os ciclos tão rapidamente quanto viessem para minha bolsa. Usaria as mais caras túnicas e as joias mais raras. Seria uma vida a meu gosto, algo que realmente valeria a pena. Os dois riam. Seu avô não usava joias, disse Sarrunada pensativo. Depois continuou brincando. Não reservaria tempo algum para trabalhar? O trabalho foi feito para escravos, respondeu Radangul. Sarrunada mordeu os lábios. Não fez nenhuma réplica, seguindo em silêncio até que a trilha estivesse levada ao declive. Ali freou a montaria e apontou longe o vale verdejante. Veja, aí se acha o vale. Procure levar mais adiante seus olhos e entreverá, ainda indistintamente, as muralhas da Babilônia. A torre é o templo de Bel. Se tiver olhos de lince, perceberá inclusive a fumaça que sobe do fogo perene instalado em seu topo. A Babilônia é assim? Sempre almejei conhecer a mais rica cidade em todo o mundo.
comentou Radangulu. A Babilônia, onde meu avô começou sua fortuna. Quem dera ele ainda estivesse vivo. Não deveríamos ser tão apressados. Por que deveria o espírito dele ficar na terra além do tempo que lhe foi reservado? Você e seu pai podem muito bem prosseguir as boas coisas que ele fez. Ai de mim, nenhum de nós dois possui os talentos de meu avô. Nem papai nem eu conhecemos seu segredo para atrair os dourados ciclos. Sarunada não respondeu, mas pensativa afrouxou a rédea e deixou sua montaria descer o declive na direção do vale. Atrás dele seguia a caravana numa nuvem de poeira avermelhada. Algum tempo depois alcançavam a estrada real e dobravam ao sul através das fazendas irrigadas. 3 velhos homens arando um campo despertaram a atenção de Charrunada. Pareciam estranhamente familiares. Que coisa mais ridícula! Ninguém passa 40 anos depois por um campo e encontra os mesmos homens arando o terreno. Mas alguma coisa dentro de si diziam que eram eles. Um com uma força incerta manejava o arado. Os outros conduziam com grande dificuldade os bois, batendo-lhes inutilmente com seus cajados para obrigá-los a continuar puxando. 40 anos atrás, tinha invejado esses homens. Com que felicidade teria então trocado de lugar com eles? Mas que diferença agora? Olhou com orgulho para trás, apreciando a caravana que o seguia, com seus camelos e burros criteriosamente escolhidos, abarrotados de mercadorias valiosas trazidas de Damasco. E tudo isso era apenas uma parte de todos os seus bens. Ele apontou para os homens que trabalhavam a terra e disse: continuam arando o mesmo terreno em que se encontravam há 40 anos. É o que parece, mas por que acha que são os mesmos? Eu os vi ali uma vez, respondeu Charrunada. As recordações passaram como um raio por sua mente, porque não podia enterrar o passado e viver no presente? E então riu, como numa imagem o sorriso sorridente de Arradigula. A barreira entre ele mesmo e o cínico jovem ao seu lado dissolveu-se. Mas como podia ajudar um jovem afatuado como este com suas ideias de perdulário e mãos cheias de jóia? Poderia oferecer trabalho à vontade para homens com boa disposição, mas não para aqueles que se presumiam superiores demais para exercer um determinado ofício. Entretanto, devia a Arradigula a obrigação de fazer realmente alguma coisa, não uma tentativa sem entusiasmo. Ele e Arradigula nunca tinham agido desse modo, não eram dessa espécie de homens. De repente, veio-lhe à cabeça um plano. Havia objeções. Tinha que levar em conta sua própria família e sua posição. Seria uma coisa cruel e agressiva. Homens de decisões rápidas, pôs de lado as objeções e resolveu agir. Estaria interessado em saber como seu conceituado avô e eu mesmo formamos uma sociedade que se mostrou bastante lucrativa? Perguntou ele. Por que não me conta só como conseguiu os dourados ciclos? É tudo que preciso saber. Aparou o jovem. Sarrunada ignorou a resposta e continuou. Vamos começar por esses homens que vimos trabalhando a terra. Eu podia ter então a sua idade, quando a coluna em que me encontrava se aproximou. O velho e bom Megido, o fazendeiro, zombou da maneira desajeitada com que eles usavam os instrumentos. Megido estava acorrentado junto a mim. Olhe para esses companheiros preguiçosos, protestou ele. O que maneja o arado não faz o menor esforço para abrir sulcos profundos. Nem os batedores conseguem manter os bois na linha certa. Como podem esperar uma boa colheita arando de tal forma? Disse que Megido estava acorrentado a você? Perguntou Radangula surpreso. Sim, com argolas de bronze em volta do pescoço e um pedaço de pesada corrente entre nós. Ao seu lado achava-se Zabado, o ladrão de ovelhas. Tinha-o conhecido em Arrom. No final vinha um homem a quem chamávamos de pirata, pois não nos dissera seu nome. Pensamos tratar-se de um marujo porque trazia no peito uma tatuagem de serpentes entrelaçadas à moda do mar. A coluna era assim constituída para que os homens andassem de 4 em 4. Você estava acorrentado com um escravo? Perguntou Radangula sem acreditar. Seu avô não lhe contou que eu já fui um escravo? Ele sempre falou sobre você, mas nunca ensinou nada a seu respeito. Ele era um homem a quem se podia confiar os mais íntimos segredos. Creio que também posso confiar em você, não é mesmo, Sarrunada? Olhou diretamente nos olhos. Você pode contar, sim, com o meu silêncio, mas estou perplexo. Conte-me como você chegou a ser um escravo.
Nada deu de ombros. Qualquer homem pode acordar numa bela manhã como um escravo. Foi uma casa de jogo e excesso de bebida que me trouxeram tal desgraça. Fui vítima das imprudências de meu irmão. Numa briga, ele matou seu amigo de copo. Meu pai me entregou à viúva, desesperado, para proteger meu irmão contra o braço da lei. Como depois ele não tivesse conseguido dinheiro suficiente para libertar-me, a mulher raivosa me vendeu para um mercador de escravos. Que vergonha e injustiça, protestou Radangula. Mas diga-me, como conseguiu ganhar a liberdade? Calma, chegaremos lá. Ouça primeiro a história. Quando passamos esses homens que estavam trabalhando, a terra zombaram de nós. Um deles tirou o chapéu rasgado da cabeça e fez uma mesura quase gritando. Bem-vindos à Babilônia, hóspedes do rei. Ele os espera nas muralhas da cidade, onde o banquete é farto, tijolos de lama e sopa de cebolas. E todos eles riram ruidosamente. Pirata encolerizou-se e xingou-os. Que querem dizer com isso? Que o rei nos espera nas muralhas? Perguntei-lhe. Que vamos para as muralhas da cidade carregar tijolos até que nossas costas se quebrem. Talvez ele os surrem até a morte antes que os próprios tijolos acabem com você. Mas eu não deixarei que me batam. Eu os matarei. Megido tomou a palavra. Não faz sentido para mim a ideia de ambos batendo em escravos diligentemente, dispostos ao trabalho até a morte? Os amos gostam de bons escravos e os tratam-nos bem. Quem quer trabalho pesado? Comentou Zabado. Esses homens aí curvados ao arado são sujeitinhos espertos. Não estão quebrando as próprias costas. Só fazem de conta que estão dando duro. Você não prospera usando de malandragem, protestou Moegido. Se conseguir lavrar o hectare, terá sido um bom dia de trabalho. E o amo reconhece isso. Mas se lavrar apenas a metade, isso prova que fez corpo mole no serviço. Eu não faço hora. Gosto de trabalhar e gosto de fazer um bom trabalho, pois o trabalho é o melhor amigo que já conheci. Ele me deu todas as boas coisas que já tive. Minha fazenda, meu gado leiteiro, minhas colheitas, tudo. Veja só quem fala. E onde estão essas coisas boas agora? Zombou Zabado. Imagino ser muito melhor continuar vivo e arranjar-se sem trabalho. Veja o meu exemplo. Se formos vendidos para perder o couro nas muralhas, serei destinado ao transporte de sacos d'água ou algum outro trabalho fácil. Enquanto você, que gosta de pegar no pesado, estará quebrando as costas de tanto carregar tijolos. Com um riso idiota, ficou em silêncio de novo. O terror apoderou-se de mim naquela noite. Não pude conciliar o sono. Aproximei-se da corrente mestre e, quando os outros dormiam, atraí a atenção de Godoso, que era o primeiro a ficar de vigia. Ele era um daqueles bandidos árabes, espécie de tratante, que além de roubar o dinheiro da vítima, não hesita igualmente em cortar-lhe a garganta. Diga-me, Godot, sussurrei, quando chegarmos à Babilônia, seremos vendidos para trabalhar nas muralhas? Por que quer saber? Perguntou ele cautelosamente. Mas não está vendo? Insisti. Sou jovem, quero viver. Não quero trabalhar nem ser espancado até a morte nas muralhas. Tem alguma chance de encontrar um bom amo? Ele sussurrou de volta. Vou lhe contar uma coisa. Você é um bom camarada. Não perturba Godoso. Estive muitas vezes no mercado de escravos. Agora ouça. Quando os compradores aparecerem, diga-lhes que é um bom trabalhador e que gosta de trabalhar muito para um bom amo. Faça com que eles queiram comprá-lo. Do contrário, já no outro dia está carregando tijolos, dando um duro dos diabos. Depois que ele se afastou, deitei-me na areia quente, olhando as estrelas e pensando em trabalho. Megido teimara que este era o seu melhor amigo. Muito me surpreenderia se eu também viesse a ter a mesma opinião. Certamente teria, se o trabalho me livrasse de tudo aquilo. Quando Megido acordou, contei-lhe baixinho minhas boas novas. Era o nosso único raio de esperança quando nos puséssemos em marcha para a Babilônia. No final da tarde, aproximando-nos das muralhas, e pudemos ver as fileiras de homens como formigas negras subindo e descendo ladeiras íngremes. De mais perto ainda, ficamos impressionados com os milhares de homens trabalhando. Alguns estavam cavando no fosso, outros confundiam-se com a sujeira dos tijolos de lama. O maior número carregava os tijolos em imensos cestos através das trilhas escarpadas até os pedreiros. Inspetores praguejavam contra os retardatários e desciam um chicote de couro de boi nas costas daqueles que não conseguiam ficar em linha.
Víamos os pobres companheiros vacilarem esgotados e caírem sob o peso de seus cestos, incapazes de tornar a levantar-se. Se a chicotada alcançava-lhe os pés, eles eram arrastados para o lado dos caminhos e deixados ali, contorcendo-se de dor. Logo seriam dragados para baixo, a fim de se juntar-se a outros corpos jogados ao lado da estrada, esperando uma sepultura ímpia. Quando vi o pavoroso espetáculo, tremi da cabeça aos pés. Então era isso que esperava o filho de meu pai, se não fosse vendido no mercado? Godoso tinha falado com razão. Fomos conduzidos através dos portões da cidade até a prisão dos escravos e na manhã seguinte levados para a praça do mercado. Ali o resto dos homens achavam-se petrificados de medo e só o chicote de nosso guarda pôde convencê-los a adiantar-se para serem examinados pelos compradores. Megido e eu falávamos avidamente como qualquer homem a quem se nos permitia dirigirmos. O negociante de escravos chamou soldados da guarda real, que algemaram o pirata e brutalmente o assoltaram quando ele protestou. Assim que o carregaram dali, senti uma grande pena dele. Megido percebeu que logo seríamos separados. Quando nenhum comprador se achava por perto, ele me falava com veemência para deixar marcado em minha mente como o trabalho seria valioso para mim no futuro. Alguns homens o odeiam. Fazem dele um inimigo. É melhor tratá-lo como um amigo, aprender a gostar dele. Não se preocupe com que seja árduo. Se pensar nisso como uma casa que você constrói, então quem se importa porque as vigas sejam pesadas ou que se ache em distante lugar onde tem que apanhar água para o estuque? Prometa-me, rapaz, que se tiver um amo, vai trabalhar para ele o mais arduamente que puder. Se ele não apreciar tudo quanto você faz, não se preocupe. Lembre-se, o trabalho bem feito traz satisfação a quem quer que o tenha realizado e o torna um homem melhor. Ele se calou quando o fazendeiro troncudo aproximou-se do cercado e nos olhou como quem examina uma mercadoria. Megido interrogou-o sobre sua fazenda e colheitas, logo convencendo o homem que seria de grande utilidade para ele. Depois de uma violenta negociação com o vendedor de escravos, o fazendeiro tirou de sob a túnica uma gorda bolsa e logo Megido seguiu o novo amo saindo do campo de minha visão. Alguns outros homens foram vendidos durante a manhã. Ao meio-dia, Godoso confiou-me que o vendedor estava impaciente e que não ficaria ali mais uma noite. Antes, transferiria todos os que tivessem restado ao pôr do sol ao comprador do rei. Eu estava ficando desesperado, quando o homem gordo de aparência afável aproximou-se de onde nós encontrávamos e perguntou se havia ali entre nós algum padeiro. Cheguei para perto dele dizendo: por que deveria um bom padeiro como você procurar outro padeiro de talentos inferiores? Não seria mais fácil ensinar a um homem decidido como eu seus preciosos talentos? Olhe para mim, sou jovem, forte e amante do trabalho. Dê-me uma chance e farei o impossível para ganhar ouro e prata para o seu bolso. Ele ficou impressionado com minha boa disposição e começou a negociar com o vendedor. O que não tinha reparado em mim desde que me comprara, mas que agora gabava com eloquência minhas habilidades, saúde e boa constituição. Senti-me como um boi gordo sendo vendido a um açougueiro. Por fim, para minha alegria, o negócio foi fechado. Saí dali seguindo meu novo mestre, achando que era um homem de mais sorte na Babilônia. O novo lar era muito ao meu gosto. Nalanaide, meu amo, ensinou-me a moer a cevada na pedra redonda que ficava no pátio, a pôr e acender lenha no fogo e a reduzir a um pó finíssimo a farinha de gergelim para os bolinhos de mel. Eu tinha um leito no barracão onde eram guardados cereais, uma velha escrava que servia como governanta. Svat alimentava-me convenientemente e estava satisfeita com minha boa vontade em ajudá-la nas tarefas mais duras. Ali estava a chance há muito esperada de mostrar-me útil a meu amo e quisessem os deuses de encontrar um meio para ganhar a liberdade. Pedi a Nananaide que me ensinasse a fazer a massa do pão e assá-lo. Foi o que ele fez, muito animado com meu interesse. Mais tarde, quando já dominava esse terreno, aprendi a preparar e a assar os bolinhos de mel. A possibilidade de ócio encantou meu dono, mas Svat balançava a cabeça desaprovando. Não, trabalhar é uma coisa ruim para qualquer homem, declarou ela. Achei que já era tempo de pensar numa maneira de começar a obter dinheiro para comprar minha liberdade. Como a feitura dos pães encerrava-se ao meio-dia, julguei poder contar com a asquiência de Nanaide se eu encontrasse uma ocupação lucrativa para a parte da tarde e que ele não se importaria em dividir comigo os meus próprios ganhos. Tive a seguinte ideia.
Por que não assar uma quantidade maior de bolinhos de mel e vendê-los a homens famintos nas ruas da cidade? Apresentei o plano a Nananaide, dizendo-lhe: se eu puder usar minhas tardes depois que os pães estiverem assados, a fim de ganhar dinheiro para você, não lhe bastará senão dividir os ganhos comigo, para que eu possa ter o meu próprio dinheiro e gastá-lo com essas coisas que todo homem deseja e precisa. Mais do que justo, concordou ele. Quando lhe falei sobre o plano de vender nas ruas nossos bolinhos de mel, ele logo se entusiasmou com a ideia. Eis o que faremos, sugeriu. Você venderá cada 2 bolinhos por uma moeda de cobre. Metade das moedas ficará comigo para pagar pela farinha, o mel e a lenha para o forno. Dividiremos o que sobrar ao meio. Fiquei muito feliz com seu generoso oferecimento que me permitiria guardar para mim um quarto das vendas. Naquela noite, trabalhei até tarde para fazer uma bandeja na qual empilhar os bolinhos. Nananaide me deu uma de suas túnicas usadas para me mostrar apresentável e Svati ajudou-me a remendá-la e lavá-la. No dia seguinte, assei uma quantidade extra de bolinhos de mel. Ficaram tostadinhos e tentadores sobre a bandeja, e percorri as ruas apregoando minha mercadoria. No princípio, ninguém pareceu interessado e isso me deu um grande desânimo. Prossegui. E já pelo final da tarde, à medida que as pessoas ficavam esfomeadas, os bolinhos começaram a sair, e logo minha bandeja ficou vazia. Nananaide revelou-se contente com o meu sucesso e de bom grado pagou minha parte. Eu exultava com minhas moedas de compra. Megido tinha razão quando afirmava que o amo apreciava o bom trabalho de seus escravos. Nessa noite eu estava tão exultante com meu êxito que quase não pude dormir, tentando imaginar a soma total dos ganhos em um ano de quantos anos precisaria para comprar a minha liberdade. Como saía todos os dias com minha bandeja repleta de bolinhos, logo arranjei fregueses certos. Um desses não era outro senão seu avô, Ara de Gula. Ele era um comerciante de tapetes e vendia para as donas das casas, indo de uma ponta a outra da cidade, acompanhado por um burro abarrotado de tapetes e um escravo negro para desdobrá-los. Ele comprava 2 bolinhos para si mesmo e outros 2 para o escravo, sempre se detendo para conversar comigo enquanto os comia. Seu avô disse-me um dia uma coisa que nunca mais esquecerei. Gosto dos seus bolinhos, meu jovem, mas muito mais da maneira refinada com que você os oferece. Esse espírito de iniciativa pode levá-lo longe na estrada do sucesso. Mas, como pode entender Radangula, o que tais palavras de encorajamento podem significar para um escravo ainda jovem, sozinho numa grande cidade, lutando com tudo o que tinha em si para encontrar um modo de livrar-se das humilhações? À medida que os meses passavam, eu ia economizando cada vez mais os meus trocados. Meu alforje, preso ao cinto, ia começando a ganhar um peso bem gostoso. O trabalho estava provando ser meu melhor amigo, exatamente como dissera Megido. Eu estava feliz, mas Svati mostrava-se preocupada. Temo que nosso ano esteja dissipando um tempo precioso nas mesas de jogos, disse ela. Não coube em mim de contente quando um dia cruzei com meu amigo Megido na rua. Ele conduzia ao mercado 3 burros carregados de verduras. Eu estou indo muito bem, disse ele. Meu amo aprecia tanto meu bom trabalho que agora sou capataz. Como vê, ele me confia os negócios do trabalho no mercado e inclusive mandou buscar minha família. O trabalho está me ajudando a recuperar-me dos meus grandes problemas. Algum dia me ajudará a comprar minha liberdade e ter de volta a minha fazenda. O tempo foi passando e Nananaide tornou-se cada vez mais ansioso pelo meu retorno após a venda dos bolinhos. Ele ficava me esperando e avidamente contava e dividia nosso dinheiro. Chegou a estar comigo para que visitasse praças mais distantes e aumentasse as vendas.